Abrir uma caixa, você já está, possivelmente você já está jogando resíduo de batume lá dentro, e dependendo da espécie da região, esse batume pode estar misturado com excrementos, como é o caso de mandaçaia, como é o caso de acilva, que é a monduri, e contaminar tudo. Então você tem um produto que pode chegar a valores elevadíssimos, como o Bruno mostrou ali pela análise microbiológica do teste que ele fez, e que vai ser perdido se alguém fizer a análise, tá? Então só apenas um reforço para que vocês que já criam a mesa, que pretende realmente ampliar, fiquem atentos. Nós temos um material de primeira qualidade na mão. Agora nós não podemos ir com muita sede ao pote, não é o pote de mel não, é o pote do dinheiro, para não queimar o produto no mercado. É isso aí. Então nós vamos dar um intervalo para o cafezinho e às 4h30 retornaremos. Operárias campeiras, essas 500 operárias são capazes de visitar em torno de 100 aves num raio de 1,5 km. Isso é uma estimativa, mas dá para a gente ter uma noção de que se cada colônia de alguma forma está beneficiando 100 árvores, e se no nosso estado nós temos 5.074 colmeias, nós estamos diretamente colaborando com 507.400 árvores sendo beneficiadas pela presença desses polinizadores. O e-mail do IBAMA de Manaus, para que vocês possam entrar em contato com eles, quem interessar, e solicitar um exemplar da cartilha. Muito obrigada. O pessoal da Aslamel, lá de Itaberaba, temos o pessoal da Itapanica, a comunidade de Sapucaia, no Rio das Almas, alguns com mais sucesso e outros com menos sucesso, né? A maioria das vezes a gente tem uma dificuldade porque nem sempre os resultados econômicos a gente consegue de imediato, até porque é uma questão de treinamento, de educação, de mudança de hábito. Na maioria das vezes a gente encontra comunidades ou pequenas, um número de pessoas que têm cortiços há mais de 20, 30 anos, que foi herança, como já foi dito aqui na sala, e que resistem bastante à aceitação de novas tecnologias. O simples fato de você tirar uma caixa de um cortiço para passar uma colônia de um cortiço para passar para uma caixa racional, nem todo mundo aceita, e é difícil muitas vezes a gente conseguir que essas coisas avancem. No entanto, os cursos de introdução à meliponicultura, a divulgação que está sendo feita através de cartilhas e livros, os eventos como esse e outros mais locais, tem estimulado e no nosso caso aqui do estado da Bahia tem crescido bastante. Aqui em Jiquié, a professora Ana também recentemente coordenou um curso de ABC Ferrão, o professor Rogério foi um dos professores que ministraram, né? Já é o segundo curso, né? Rio das Almas nós já estamos no 3º, 4º curso, todo ano a gente tem um curso lá, ainda de iniciação, nós já tivemos um curso avançado, pensando mais na qualidade do produto, e eu acredito que isso deve acontecer com uma frequência maior nesses próximos anos. Quero lembrar a vocês que o esforço, o crescimento da meliponicultura já se refletiu, inclusive a nível da Confederação Brasileira de Apicultura, com o primeiro Congresso Brasileiro de Meliponicultura, que ocorreu junto com o de Apicultura em Natal, e o ano que vem nós vamos estar lá em Aracaju, espero que vocês todos estejam lá também, né, participando do segundo de meliponicultura. Exatamente qual é o de apicultura? 22 e 25 de maio, nós estamos com os colegas ali de Aracaju, trabalhando firme aqui. Quase foi isso. Eu acho que vai ser uma grande oportunidade, nós devemos estar levando coisas novas, juntando grupos do Brasil todo. Acho que vai ser uma oportunidade inédita para o avanço da meliponicultura. Independente do Congresso Nacional, desses congressos estaduais, os congressos regionais também, os simpósios, os workshops, as semanas, os encontros, têm dado um impulso muito grande na atividade. Tanto é verdade que já existem algumas associações ainda, apicultura e meliponicultura, e alguns grupos pensando só em meliponicultura. A questão de armazenamento do pólen da mandaçaia, o pólen das abelhas sem ferrão coletado no pote, ele já é um alimento fermentado, ele passou por essa fermentação, como eu mostrei anteriormente, essa fermentação não vai influenciar em nada na digestibilidade. Então, tudo está indicando que esse processo fermentativo vai estar relacionado principalmente ao processo de conservação. Por ele ser fermentado, ele vai estar menos sujeito à deterioração. Mas, se for para armazenar por um período de tempo maior, esse pólen pode ser acondicionado em geladeira, coloca na embalagem fechada e pode guardar por geladeira por um bom tempo.
depois desse período, por 1 ano. Só que normalmente você não vai ter esse mel armazenado todo esse período, ele vai consumir normalmente antes desse tempo. Mas a quantidade de geladeira, acredito que ele vai ficar com qualidade durante esse período ou um pouco menos. Em cerca de 8% dos acasalamentos de abelhas sem ferrão, e aqui nós estamos falando das espécies testadas, Melipona escutelaris, Scaptotrigona e só. Foi considerado que eles cruzam com cerca de 2 a 3 machos. É possível, só que só 8% dos acasalamentos. Os outros 92% são com acasalamento único, só um macho fecundando uma única fêmea. E isso, o que altera isso na teoria? Bom, não altera, ajuda, mantém a teoria, porque só 2 machos é muito distante do que é a Apis mellifera, que pode ser até com 20, 25 machos. Tá? Então, continua ainda com o problema de dificuldade de variabilidade genética. Só continuando nessa pergunta. No melhoramento genético, é selecionada uma característica vantajosa. Isso não seria uma redução da variabilidade genética? Seria uma redução se nós não tivéssemos a oportunidade de poder trocar rainha. Se nós só selecionarmos descendentes de uma única rainha, que é vantajosa, por exemplo, para a produção de mel, de fato você, em relação ao gene que determina se vai ser macho ou fêmea, você diminui a variabilidade genética daquele gene. Mas, se você tem a prática de manejo de trocar rainhas, o que é sempre aconselhável, como eu disse no início do dia, isso mantém o equilíbrio de variabilidade genética. Fermentou e não causou nenhum problema. Na geladeira o tempo todo. E evidentemente colhido com os cuidados que devem ser colhidos. Né? Com relação ao registro oficial, isso é uma questão da legislação brasileira. Lembre que nós temos legislação municipal, estadual e nacional. Então, você quer falar alguma coisa sobre isso? Tá, então essa questão da legislação é preciso ficar mais definido ainda, né? Você vê que tem alguns colegas que estão aí apresentando rótulos. Nós temos um colega lá do César do Maracás, que está com a proposta, tem algumas outras pessoas apresentando, mas a verdade é que precisa de legislação ainda para se definir isso. Já existe, porque foi uma questão do outro congresso, exatamente você pode vender o mel de abelha sem ferrão, na Anvisa tem uma legislação sobre mel. E um dos artigos diz exatamente isso. Você pode vender o mel de abelha sem ferrão, qualquer abelha, utilizando o mesmo rótulo do mel de Apis. Inclusive com mel só indicando que a abelha é sem ferrão. Está lá, inclusive tem no jornalzinho que a gente edita, o Beck, acho que tem uma cópia aí. E tem o quê? Tem dizendo o artigo tudo certinho. Vocês podem pegar, pode-se vender mel de abelha sem ferrão. E com rótulo, inclusive, do ciclo que vocês têm. A Fátima está aí também, a gente tinha passado, ela tem isso. E está aí, quem quiser depois pode pegar e passar. Tudo bem. Até que ponto as rajadas de vento prejudicam os enxames? Bem, vento é sempre um problema para qualquer colônia, né? Então a gente deve evitar colocar a entrada da colônia voltada para o vento. O principal ponto de estrangulamento nesse caso aqui é que interfere na atividade externa da abelha. Ela vai gastar mais energia e isso vai consumir mais mel. Além disso, se você insistir em manter a entrada do orifício principal para o lado do vento, ela vai construir túneis. Naturalmente, se vocês observarem, tanto no sul como no Mandaçaia, em outras espécies, ela constrói uma espécie de tubo interno. Tem algumas pessoas que inclusive cavam a caixa internamente para já fazer um vaso, um sistema para facilitar essa construção desse tubo. Isso, na verdade, evita, é um sistema de defesa da abelha contra o inimigo natural, mas também reduz a incidência de vento. Então, o vento é sempre um problema. Agora, se você mudar a sua colônia de posição, ou colocar uma cerca viva para evitar a incidência de vento direto, ela continuar fraca, você deve olhar o pasto aqui. Essa questão da flora normalmente está por trás de colônias fracas. O que nós temos verificado é que naturalmente o valor do HMF é baixo. Qual a distância que deve colocar enxames de uruçu da apiária com abelhas Apis africanizadas? Como eu falei, a questão é florada. Então, se você tem florada suficiente, dá para colocar até junto, porque lá em Catu a gente tinha
a abelha Apis mellifera junto com a Uruçu. Nunca tivemos problema, ao contrário, a Uruçu é que pilhava a Apis, certo? Mas normalmente o que tem a ver isso aqui é florada. Quanto mais florada você tiver, tudo bem. A gente não tem um coletor de pólen. Então nós coletamos o que a gente chama de pão de abelha, que já é o pólen misturado às enzimas, certo? E nesse caso daí a gente chama samburá. Eu tenho chamado não pólen para abelha sem ferrão, mas sim samburá, que é o nome indígena. E nesse caso daí a gente coleta com a colher e colocando no recipiente limpo, né, higienicamente tratado, você leva, pode deixar na geladeira que ele vai secar, vai tirar a água. Agora, se você quer realmente comercializar ele vai ter que usar os princípios que a gente utiliza da água do secador, e não existe ainda tecnologia. Então, nesse caso daí, a gente tem condições de tirar isso, basta a gente ter uma florada muito forte, obedecer aqueles princípios que eu falei: florada, alimentação, manejo e genética. Se a gente faz isso, a gente profissionaliza a atividade e, consequentemente, a gente vai ter maior produtividade. E essa daqui é o Geoprópolis, conforme o nome, é um produto que contém terra. Qual o parâmetro para ser utilizado para dizer que a abelha o produz de forma higiênica? É você procurar ter na sua... Eu falei também a respeito da implantação de meliponares próximo a pocilos e outros estábulos de bovino, né? Então, com isso, você tem que manter a sua criação longe dessas situações. E você deve, como o Bruno falou aí, colocar uma bandeja, porque lá a gente sabe de onde a abelha está coletando a própolis, certo? E um fato também é que a geoprópolis, ninguém pode falar que é um negócio problemático, porque é o seguinte: se você for ver até a própria Apis também, na hora de coletar a própolis, pode coletar outras coisas. A questão do geoprópolis, todo mundo diz que é o barro, mas você vai misturar isso ao álcool. Então você tem que pensar. Agora, nós não temos estudo suficiente para se procedendo aí para dizer isso. É possível a colmeia não ter princesa? Sim, é possível. E qual é a que não tem? Normalmente as colmeias que não produzem rainhas virgens, eu estou dizendo de melípona, são as colmeias que não têm muito alimento. Na época de, vamos chamar assim, entre safra, né, que tem poucas flores disponíveis para as abelhas, elas reduzem o número de produção de rainhas, pode cair até zero, sendo que nas épocas de grande produção de alimento elas podem chegar a 25%. É da mesma forma em trigona, só que nas trigonas existe a realeira. Então, quando tem realeira é quando vai nascer uma rainha virgem. E normalmente elas fazem realeira quando tem bastante alimento disponível dentro da caixa. Veja, fonte de pólen de neve. Às vezes a abelha sai mais cedo, sai mais tarde. Em Piracicaba eu me lembro de uma planta chamada trombeteira, que a Apis chegava de manhã cedo, 4h30 da manhã, lá para as 7 horas já tinha as trigonas e mais tarde as plebeias. Então parecia que havia